Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, estamos no quarto domingo da Páscoa, e o quarto domingo da Páscoa é sempre o domingo do bom pastor. Domingo esse que nós somos convidados com toda a igreja a rezar pelas vocações sacerdotais, e especialmente rezar por aqueles jovens que sentem o desejo no seu coração de seguir a Jesus Cristo por meio do sacerdócio. Rezamos também pelos bispos, especialmente por nosso bispo Dom Eduardo, e rezamos por todos os padres e em especial pelos padres da nossa diocese de Jaboticabal. Por isso, rezamos pelas vocações, olhando para o Cristo bom pastor. Durante os 3 anos litúrgicos, ano A, B e C, neste quarto domingo nós escutamos o Evangelho de São João. Nós estamos no ano A, então nós pegamos o capítulo 10, os versículos de 1 a 10, onde Jesus se apresenta como bom pastor. O Evangelho de São João apresenta-se como se fosse uma espécie de tribunal para Jesus. Por quê? Jesus realizava um milagre, realizava um sinal, os fariseus e os mestres da lei já criticavam. Jesus fazia qualquer coisa, já era criticado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Portanto, o Evangelho de São João é sempre a expressão de um momento de tensão entre Jesus e os mestres da lei, os fariseus, os chefes do povo judaico. Mas Jesus, mesmo com esse momento, permanece firme na sua missão. E é interessante nós percebermos que no Evangelho que nós ouvimos hoje, muito mais do que querer ilustrar para nós uma visão romantizada do pastor, das ovelhinhas em volta, saltitando e o pastor cantarolando, o Evangelho de hoje é a imagem de um duelo entre a vida e a morte. A vida eterna e a morte eterna. Para nós entendermos todo o contexto do Evangelho, nós precisamos retomar aquilo que é o pastoreio de ovelhas. Nós no Brasil não estamos acostumados a ver ovelhas, porque não é o costume no Brasil de se cuidar de ovelhas. O forte do Brasil é o gado. Mas na Ásia, no Oriente, já existe um cuidado maior de ovelhas. E o Evangelho de hoje, ele seria a típica imagem daquele pastor que tem lá as suas 10 ovelhinhas pastando durante o dia, e terminado o dia, vai junto com outros pastores para um lugar que se chama redil, onde essas ovelhas ficam para passar a noite, para se proteger do frio, do assaltante, do ataque do lobo. E, portanto, vários pastores se juntam e guardam as suas ovelhas nesse redil. Passam a noite todas juntas. E pensemos em 5 pastores que têm 10 ovelhas cada uma. 50 ovelhas no redil. A hora que amanhece o dia, o porteiro chega, abre a porta, e cada pastor se aproxima e começa a chamar, cantarolar, fazer barulho
para chamar as suas ovelhas. E todas as ovelhas que são desse pastor, as 10, reconhecem a sua voz e começam a segui-lo. Pode chegar qualquer pessoa lá, começar a chamar, falar, fazer o mesmo barulho, elas não vão seguir. Portanto, das 50 ovelhas ali, elas não vão se perder, porque cada uma conhece a voz do seu pastor. Cada uma vai seguir a voz do seu pastor para a pastagem. E até parece uma coisa de ficção, mas realmente é assim. Acontece isso de verdade. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e seguem somente a voz daquele que é o seu pastor. Isso acontece de fato na criação de ovelhas. Aplicando isso para a nossa vida, Jesus diz para nós: eu sou o bom pastor. Ou seja, nós precisamos conhecer e escutar a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor sempre nos conduz para o bem. Nosso Senhor sempre nos conduz para aquilo que é o melhor para a nossa vida. Isso nós cantávamos com o salmista no Salmo. O Senhor nos dá felicidade sem limites, quando nós escutamos e seguimos a sua voz. E isso também nós podemos imaginar e entender a seguinte situação. Quando nós conhecemos a voz do nosso pastor Jesus Cristo, nós vamos escutar outras vozes, nós vamos escutar a voz do mundo que vai tentar nos tirar do caminho de Deus, mas nós não vamos seguir. Por quê? Porque nós estamos escutando a voz de Jesus Cristo. Por isso que no início da reflexão, eu falava para vocês que essa imagem do pastor é um duelo entre a vida e a morte. Porque se nós começarmos a escutar a voz do mundo, simbolizada pela voz do ladrão, o que vai acontecer? Nós vamos nos perder, nós vamos morrer. E ao escutar a voz de Cristo, do nosso pastor, nós vamos seguir pelo caminho da vida e da salvação. Pensemos numa situação quando nós estamos habituados com a voz de Jesus Cristo, quando nós conhecemos bem a voz de nosso Senhor, de repente a gente começa a escutar lá uma pregação de um bispo, de um padre, ou de um catequista, ou de um pregador qualquer, e esse pregador começa a falar algumas coisas heréticas. O que vai acontecer? Automaticamente nós, até mesmo sem estudar a teologia, automaticamente nós vamos já começar aí, esse aí não está falando coisa com coisa. Esse aí não está falando o que a igreja ensina. Esse aí não está pregando nosso Senhor Jesus Cristo. E automaticamente nós vamos nos afastando dessa pessoa que está nos ensinando errado. Por quê? Nós não escutamos a voz do assaltante, nós não escutamos a voz do outro, mas sim a voz do Senhor, que é o nosso pastor. E nós vamos também nessa caminhada, quando nós escutamos a voz de Cristo, nós vamos passando pelo nosso processo de conversão, e aí nós já vamos percebendo que as coisas do mundo não nos atraem, as coisas do mundo não falam mais nada para nós. Mas só que diante dessa situação, muitas vezes,
nós corremos o risco de cair no pecado da tibieza. O que é a tibieza? A tibieza é a mornidão espiritual, ou seja, é o relaxo, é o não ligar para as coisas de Deus. E isso vai nos levando a uma frieza espiritual, vai nos levando a uma relativização do pecado, daquilo que o mundo vai oferecendo. Então, por mais que nós não cometamos pecado mortal, mas nós vamos pensando assim, é um pecadinho de nada, é um pecadinho do dia a dia, é uma coisa corriqueira, e aí nós vamos nos esfriando. Já não vamos buscando a confissão, vamos nos afastando da meditação da palavra de Deus, vamos nos afastando da vida de oração, e por aí vai as situações de perdição da nossa vida. Por quê? Nós vamos escutando outras vozes, nós vamos escutando tudo nesse mundo, menos a voz de Deus, menos aquilo que Deus quer falar para nós. Por isso que Jesus diz que as suas ovelhas não escutam outras vozes, não escutam a voz do assaltante, não escutam a voz do mal, mas sim vivem e escutam a voz de Deus. Diante do escutar a voz de Deus, nós temos que examinar a nossa consciência e pensar alguns aspectos que muitas vezes estão se relativizando na nossa vida. Por exemplo, como está a sua vida de castidade? Dentro do seu estado de vida, como está a sua vida de castidade? Você tem se confessado com frequência? Tem buscado a graça do perdão? Está perto de Jesus pela misericórdia? Como anda a sua paciência? Você tem sido agradável com as pessoas? Você tem falado de forma coerente e correta com as pessoas? Como está a sua vida de oração? Está próximo de Deus, meditando a palavra, rezando, se colocando em comunhão com o Senhor? Ou será que já está tudo perdido? Ou seja, eu busco a Deus quando dá tempo, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu quero alguma coisa. Isso é tibieza, mornidão ou até uma friagem espiritual, estar frio espiritualmente. Por isso é necessário escutar a voz do Senhor. O Senhor que quer nos levar para a vida, o Senhor que quer nos conduzir para a felicidade, o Senhor que quer nós perto dele. Quando a ovelha conhece a voz do pastor, ela vai atrás, ela segue, porque ela sabe que o seu pastor vai levar para um lugar tranquilo, vai levar para um bom lugar. Nós sabemos para onde Jesus Cristo quer nos levar, para junto dele, na eternidade, no paraíso. Por isso que nós precisamos realmente escutar a voz do Senhor. Peçamos ao Senhor essa graça. Senhor, abra minha mente, abra o meu ouvido, abra o meu coração para escutar a tua voz e não cair na tibieza e viver sempre na graça da vida eterna.